Primeira carta escrita para a igreja de Corinto, carta escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 15, a partir do versículo 45. Olha só, o que está escrito assim? Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, diga, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, diga, o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Versículo 46. Assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele então chegou o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos... Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? O segundo homem é dos céus. Versículo 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus ao homem celestial. Versículo 49. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Amém? Só até aqui. Estenda as mãos para cá, libera a palavra do céu sobre a minha vida, me abençoa. Fala assim: Deus, usa teu filho, usa teu servo aí nessa noite. Amém? Libera palavras dos céus aí sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu recebo, Deus, a oração da tua igreja, do teu povo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Gente, olha só que coisa interessante. Nós acabamos de ler uma história poderosa. Primeiro, a Bíblia está dizendo sobre dois tipos de homens. A Bíblia fala sobre o primeiro homem, e a Bíblia também fala sobre um segundo homem. A Bíblia fala sobre o primeiro Adão, e a Bíblia também vai falar sobre o segundo Adão. Diga, segundo Adão. Amém? E é interessante que quando o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto ela estava vivendo um tempo difícil. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta como se ele tivesse, tipo assim, olha, vocês estão meio perdidos e eu vou organizar aqui tudo, tá? Então tem coisas que vocês estão vivendo que não era para vocês viver. Existem princípios que vocês esqueceram. Mas eu vou escrever para vocês, por quê? Porque eu preciso colocar a casa em ordem. E aqui quando o apóstolo Paulo começa a escrever, e ele fala sobre esses dois homens, eu fiquei refletindo, falando assim, cara, por que existe o primeiro Adão e existe o segundo Adão? O interessante é que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo ele está falando que o primeiro Adão ele é da terra, diga, da terra. E o segundo Adão ele é do céu. E o interessante é que ele fala para mim e para você o seguinte, ele fala assim, olha, assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural, pois dele então chegou, depois dele chegou então o espiritual. Aí ele fala assim, ó, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Deixa eu já falar um negócio para você. Você não foi feito para ser semelhante ao homem terreno, você é semelhante ao homem do céu. Meu Deus do céu. Já começa por aí, já segura isso daí. Você não foi feito para ser semelhante ao Adão terreno. Quando Deus ele cria Adão no jardim, ele fala assim, olha, eu vou fazer o homem à imagem e semelhança de quem? Daquele homem que ele fez primeiro? Não, ele fez o homem à imagem e semelhança dele. Amém? Então deixa eu te falar, você não é a imagem e semelhança de homem terreno, você é a imagem e semelhança do homem celestial, você é a imagem de Jesus. Vai dando glória a Deus aí, em nome de Jesus. E esses dias eu estava pensando sobre duas palavras, e durante muito tempo eu falei aqui, várias vezes eu já preguei, né, até quando eu contei a história sobre como a Real Amor surgiu. E aí eu falei diversas vezes que eu passei por um processo de reforma, que Deus tinha feito uma reforma em mim, sim ou não? Vocês já ouviram isso várias vezes eu falando que eu tinha passado por um processo de reforma.
Só que essa semana eu estava refletindo e veio uma outra palavra ao meu coração, e o Espírito Santo começou a trazer um discernimento novo para dentro do meu coração. E a segunda palavra é restauração, diga restauração. E aí eu entendi, por meio do Espírito Santo, que eu não vivi uma reforma. Na verdade, eu passei por um processo de restauração. Deixa eu te falar, tem pessoas aqui que vai começar um processo de restauração hoje na tua vida, em nome de Jesus. E aí você fala assim, pastor, mas não é a mesma coisa? Não, não é. A gente teve uma reunião aqui na quarta-feira, uma reunião de homens, foi poderoso. E eu comecei a introduzir isso. E aí eu até citei um exemplo aqui, é muito diferente a palavra reforma e a palavra restauração. Por quê? E aí eu até dei um exemplo, eu até chamei o Hércules, que o Hércules ama carros antigos, né? E a gente também tem aqui o Caio, que ele é um restaurador. Ele trabalha com isso, ele pega carros antigos e ele restaura. E eu até falei que a diferença entre reformar e restaurar é muito grande. Porque se eu pego um Fusca, Caio, você vai me corrigir, você que é um restaurador. Se eu pego um Fusca e vou apenas reformar ele, se eu vou apenas reformar, eu posso pegar um retrovisor de uma Brasília e colocar no Fusca. É apenas uma reforma. Agora, se eu vou restaurar esse Fusca, eu não posso pegar um retrovisor de uma Brasília. Eu preciso pegar um retrovisor original e colocar nesse Fusca. Ou seja, o processo de restauração, ele é muito mais minucioso. Ele custa muito mais. Se eu chegar lá na oficina do Caio e falar assim, Caio, eu preciso que você reforme esse Fusca para mim. Ou eu falar para ele, Caio, eu preciso que você restaure esse Fusca para mim. O preço vai ser igual? Sim ou não, Caio? Claro que não. Por quê? Porque a restauração, ele é muito mais... E dá mais trabalho restaurar ou dá mais trabalho reformar? Restaurar dá mais trabalho. Por quê? Porque você vai ter que fazer o original. Há uns 2 anos atrás eu fui com a Andréia lá em Tiradentes. É Tiradentes, né, amor? Tiradentes, Minas Gerais. E a gente visitou um museu lá. E a gente, graças a Deus, a gente entrou nesse museu e eles estavam passando por um processo de restauração numa sala. E aí vocês tinham que ver, cara, todo um aparato foi montado para poder fazer a restauração daquelas paredes daquela sala. E aí a gente viu os restauradores lá dentro. É muito diferente, porque quando você vai pegar uma sala que as pessoas estão reformando, aí você vê picareta, você vê enxada, você vê, né, aquele negócio, é outro tipo de instrumento. Mas na restauração, os instrumentos eram outros. Era pincel, era, como é que é esse negócio que pega assim? Pinça. Era uns negócios minuciosos. E a gente teve a oportunidade de conversar com um restaurador lá. E aí a gente perguntou, o que vocês estão encontrando aí nessas paredes? Aí ele falou assim, a gente começou a descascar as paredes. E quantas tintas eles tiraram, você lembra? Quantas? Eles já tinham tirado 4 tintas. E aí eles estavam descobrindo algo que estava por trás daquelas tintas. E o processo era minucioso, por quê? Porque eles tinham que tirar tinta por tinta, até chegar na parede original. Então o processo de restauração, ele é muito diferente de reformar. Vocês estão aqui? Amém? Mas vamos lá. E aí eu quero falar sobre esse processo de restauração, utilizando essa história do primeiro Adão e do último Adão. Primeira coisa, cara, que eu quero falar para vocês é que o primeiro Adão, ele gerou morte devido ao pecado. O último Adão restaurou a vida em nós. Amém? Então quando Adão, ele comete o pecado lá no Jardim do Éden, lá no início, a Bíblia diz que ele gerou morte. Por quê? Porque o homem original, aquele ser que Deus tinha feito, a imagem e semelhança de Deus, era um ser eterno. Amém?
Era um ser que era para viver ali com Deus eternamente. Por isso que ele tinha acesso à árvore da vida. É por isso que quando ele comete pecado, a primeira coisa que Deus faz é tirar o homem do jardim, e a Bíblia diz que ele coloca uma espécie de espada, impedindo agora do homem ter acesso ao jardim. Por quê? Porque senão ele teria acesso novamente à árvore da vida, e ele seria eterno. Mas com o pecado, a morte entrou na vida do homem. Vocês estão entendendo, em nome de Jesus? Tá? Mas vamos lá, vamos correr. E eu quero colocar aqui o primeiro princípio que eu quero pensar com vocês sobre essa questão da restauração do último Adão em relação ao primeiro Adão. Coloca aí para mim, por favor. Primeiro princípio, olha só. Todo agir do diabo virá com uma sugestão em primeiro lugar. Deixa aí o princípio aí. Vamos repetir isso aí comigo? Fala: todo agir do diabo virá com uma sugestão em primeiro lugar. Vocês lembram do jardim? Vocês lembram quando Adão e Eva estavam ali no jardim? O que a serpente faz com Eva? A serpente começa a trocar uma ideia com Eva. E aí a serpente faz uma sugestão para Eva. Como é que é mesmo? Deus disse que vocês não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí o diabo ele dá uma sugestão. Só que quando ele dá essa sugestão, algo é gerado dentro da mulher. E aí há o problema. E até hoje nós precisamos tomar cuidado, porque até hoje o diabo vai agir na minha vida e na sua vida dessa forma. Em primeiro lugar, ele faz uma sugestão. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, mas eu vi uma pessoa endemoniada. Deixa eu te falar, o diabo ele não faz possessão antes de fazer uma sugestão. Se uma pessoa está endemoniada, é porque em algum momento ela ouviu uma sugestão, ela deu uma brecha, e aí o diabo entrou. Vocês estão aqui? Em nome de Jesus? Então, quando Eva ouve aquela sugestão, algo mexe dentro dela, ela começa a pensar, ela fala assim: ué, é mesmo, né? Por que eu não posso? E aí, o problema acontece, que ela vai lá e pega do fruto. E aí vocês já sabem o que acontece. Então, em nome de Jesus, cara, é por isso que você tem que ter um relacionamento de tanta intimidade com o Espírito Santo, ao ponto da Bíblia dizer que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A minha oração é para que quando vier as sugestões do inferno sobre a tua vida, você tenha um discernimento de Deus e você comece a combater essa voz que virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque uma das características que o diabo tem é que ele não desiste. Você está aqui? Então o diabo ele não vai desistir enquanto ele não tirar você da presença de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia: ele não tem poder se hoje você tomar uma decisão em Cristo Jesus. Você está entendendo, em nome de Jesus? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre esse processo de restauração do último Adão em relação ao primeiro Adão é que todo agir do diabo virá com uma sugestão em primeiro lugar. Segunda coisa, o primeiro Adão se corrompeu. Presta atenção nisso. Antes, deixa aí na tela, mas eu quero que você abra também, se possível, a Bíblia lá em João capítulo 13. Eu quero fazer um paralelo. Entre João capítulo 13 e a tentação do homem lá no jardim, para você entender o que Jesus fez nesse processo de restauração. Coloca o primeiro princípio de novo, Vitória, por gentileza. Olha só,
não precisa abrir, que eu vou ler para você aqui, ó. João capítulo 13, versículo 2. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus, olha só o que a Bíblia está dizendo. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. João capítulo 13 é aquela cena da última ceia, que Jesus reúne os discípulos, e ali ele lava os pés dos discípulos, e após lavar os pés dos discípulos, ele anuncia quem seria o traidor, tá? Só para a gente contextualizar aqui, João capítulo 13. Então olha só o que a Bíblia está dizendo, que quando Jesus está sentado na mesa, o diabo, ele vem, da mesma forma que ele veio lá no jardim, vocês estão entendendo? Em nome de Jesus, e ele faz uma sugestão. Do mesmo jeito que ele fez uma sugestão para o coração de Eva, e Eva caiu, agora o diabo está fazendo uma sugestão no coração de Judas. Olha só o que a Bíblia está dizendo, cara. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair a Jesus. Ou seja, sugestão. Cuidado com as sugestões que você está ouvindo. Cuidado com as vozes que você está colocando aí dentro de você. Porque muitas vezes, cara, a gente vai por caminhos errados, sabe por quê? Porque a gente está dando ouvido para as sugestões do diabo. Amém? Segunda coisa, coloca aí para mim. O primeiro Adão se corrompeu apenas com o jardim. O último Adão, mesmo com todo o poder, não se corrompeu com nada. Pastor, como assim? Versículo 3 do capítulo 13 de João, olha só. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe. A Bíblia diz que sobre Jesus estava todo o poder. Diga, todo o poder. A Bíblia diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Sobre Jesus estava tudo, sobre todo, estava todo o poder. E aí o que eu aprendo aqui, é que o primeiro Adão, ele se corrompeu apenas com um jardim. O último Adão não. Ele não se corrompeu com nada, mesmo tendo todo o poder. Ah, querido, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar com você. Sabe o que eu quero falar com você? Não é sobre o tanto que você tem de poder, não é sobre o tanto que você tem de governo, mas é a sua disponibilidade em obedecer. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca o homem no jardim, a primeira coisa que Deus dá para o homem é o quê? Poder. Diga, poder. A Bíblia fala assim, ó, dominai sobre todas as coisas. Deus deu esse poder para o homem. Deus dá esse poder para mim e para você, amém? A Bíblia fala, dominai sobre todas as coisas, governe sobre todas as coisas. Tanto é que é função do homem dar nome para todos os animais, é função do homem governar o jardim, é função do homem cuidar de todas as coisas, inclusive da mulher. Diga, poder. Então não é uma questão de poder, não é uma questão de governo, é uma questão da nossa disponibilidade em obedecer. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, ó, cuidado, hein? Cuidado, porque se você der poder para essa pessoa, já ouviu isso? Né? Mas cara, até quando a gente vai ficar com essa mentalidade? Achando que as pessoas, elas não podem ser restauradas por Jesus, por esse espírito do último Adão. Sabe por quê? Porque pessoas que agem dessa forma, elas ainda estão sendo conduzidas pelo espírito do último Adão. As pessoas que estão regidas, que estão sendo guiadas pelo espírito do último Adão, pelo espírito de Jesus, elas não têm problemas com o poder. Amém? É por isso que aqui na Real Amor a gente faz questão, cara, de falar para todo mundo, cara,
que em todos os ministérios a gente tem pelo menos 2 líderes. Sabe por quê? Porque a gente não tem problema aqui com poder. Porque a gente está sendo regido pelo último Adão, é pelo espírito do último Adão. Então o mais importante aqui é quem serve. O mais importante aqui é quem obedece mais. Você está aqui em nome de Jesus? Lembra de Judas, quando aquela mulher do vaso de alabastro, ela chega e derrama aquele perfume nos pés de Jesus? O nardo, né? O nardo puro. E aí ela começa a adorar Jesus. Quando Judas olha aquela situação, o que é gerado no coração de Judas? Quem lembra? Quem lembra? Bora lá, os bons de Bíblia. Quem lembra? Ele fala o quê? Ele fala assim, que desperdício, não é? Sim ou não? Era melhor, o que ele fala? Era melhor ter vendido e dado aos pobres. Olha só o que Judas está pensando. Era melhor vendido e ter dado aos pobres, cara. Só que, cara, eu fico imaginando o porquê Jesus, eu estou falando sobre a questão de poder, amém? Esses dias eu estava pensando o porquê Jesus, ele confia em Judas, que a Bíblia diz que ele era ladrão. Sim ou não? Porque Jesus confia a tesouraria do ministério dele para Judas, que é um ladrão. Por quê? Porque Jesus estabelece essa autoridade para Judas, sendo que ele sabia que ele tinha problema com dinheiro. Vocês já pararam para pensar nisso, sim ou não? Bora lá, eu quero que a cabeça de vocês frite mesmo, como a minha fritou essa semana. Aí talvez você pergunte assim, cara, isso é um absurdo. Jesus foi enganado. Ou até mesmo você fala assim, não, cara, Jesus foi muito inocente. Porque se eu sei que tem uma pessoa que é ladrão, eu vou confiar a tesouraria da igreja na mão de um ladrão? Não, Jesus foi inocente. Deixa eu te falar, não. Talvez você pode até se espantar com isso, sabe por quê? Você não pode se espantar, na verdade, a gente não pode se espantar com isso, sabe por quê? Porque Jesus também confiou algo em nossas mãos. Você está aqui? Ou você é perfeitão demais? Ou você pode falar assim, não, Jesus pode confiar porque eu sou o cara. Não, Jesus continua confiando coisas em mão de homens imperfeitos. Mas eu posso te falar uma coisa? Cristo não é tolo, cara. Quando Ele entrega algo para você, mesmo isso sendo um absurdo, a mesma coisa que Ele fez com Judas, tipo assim, no natural, é um absurdo confiar a tesouraria na mão de um ladrão. Quando Deus faz isso, presta atenção no que eu vou falar para você. Não é Ele falando assim, ó, pegue isso daí e ria da minha cara, achando que eu sou um tolo. Não é isso. Sabe o que é? É Deus falando assim, ó, pegue isso daí e mude quem você é. Meu Deus do céu. Você entende isso? Quando Deus confia algo nas suas mãos, mesmo você sendo imperfeito, é para que você mude. É para que você reconheça essa magnitude dEle, esse amor dEle, que confia coisas grandiosas em mão de homens imperfeitos como eu e você, para que eu e você tenham uma consciência de mudança. É por isso que Ele confiou a tesouraria na mão de Judas. A ideia de Deus é que eu e você mude na oportunidade da confiança que Ele entrega para nós. Vocês entenderam isso? Amém? Quantos aqui a partir de hoje vai mudar em nome de Jesus? Então você entendeu isso aqui? O primeiro Adão se corrompeu com o poder que tinha no jardim. O último Adão não, cara.
mesmo com todo o poder que ele tinha, ele não se corrompe. E lembra do que o diabo fez com Jesus? O diabo pega Jesus, coloca em cima do pináculo do templo e fala assim: está vendo todos esses reinos aqui? Se você se prostrar a mim e me adorar, eu te darei. Olha o que o diabo faz com Jesus. O diabo ofereceu todas as coisas para Jesus. O diabo tocou em coisas que Jesus estava sofrendo, doendo, ofereceu pão depois de 40 dias de jejum. Mas mesmo assim, Jesus não se corrompeu. Amém? E é esse espírito do último Adão que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, independente dos lugares de poder que Deus te colocar, independente da influência que você for ter a partir de hoje, você não vai se corromper em nome de Jesus. Porque o que está sobre a tua vida é a influência do último Adão e não do Adão caído. Amém? Vamos lá, próximo princípio aí. Na parte B do versículo 3 diz assim, ó. Vou ler o versículo todo. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus. Olha só o que Jesus entendia quem ele era. Ele veio de Deus e estava retornando para Deus. Sabe o que eu quero ministrar na tua vida? É que o primeiro Adão não entendeu quem ele era. Jesus entendia quem ele era. Ele sabia que ele tinha vindo de Deus e ele sabia que ele teria que retornar para Deus. Quando Deus fez o homem para ser pleno. O homem tinha tudo, sim ou não? O homem não precisava trabalhar. Já estava tudo ali, tudo pronto, tudo perfeito. Mas o homem, por não saber quem ele era, ele fez burrada. Sabe por quê? Sabe, por uma coisa. Porque esse primeiro Adão, ele não tinha algo chamado equilíbrio existencial. Diga, equilíbrio existencial. E aí, estudando sobre essas questões, eu entendi que o equilíbrio existencial, ele vai passar por 3 valores. E aí você vai entender o que é esse equilíbrio existencial, que eu e você precisamos ter, para nós entendermos quem nós somos. Quem quer entender quem você é em nome de Jesus de uma vez por todas? Amém. Equilíbrio existencial. Primeira coisa, os três pilares para nós termos esse equilíbrio existencial. Primeiro o que Deus colocou em suas mãos. Você precisa ter essa consciência do que Deus colocou nas suas mãos. Segunda coisa que você precisa ter é você saber de onde você veio. E a terceira coisa, para onde você está indo. Se você tiver esses 3 pilares, se você tiver esses 3 princípios dentro de você, você tem um equilíbrio existencial. Pastor, como assim? Tem pessoas que Deus entrega muitas coisas nas mãos delas, sim ou não? Mas sabe o que ela faz? Ela não sabe lidar com aquilo que Deus entrega nas mãos dela. Sabe por quê? Porque ela não sabe de onde veio. E aí vai dar ruim, vai desequilibrar. Tem pessoas que até sabem de onde veio, tem pessoas que até recebem muitas coisas de Deus, mas quando chega para cumprir o propósito, quando chega para ter um destino, ela falha. Sabe por quê? Porque ela não sabe para onde está indo. Aí tem pessoas, cara, que você olha e fala assim, cara, uau, olha só o que Deus está fazendo, olha só tantas coisas que Deus entregou na vida dessa pessoa. Poxa, glória a Deus, cara, ela sabe de onde veio, ela sabe quem ela é. Mas será que ela está indo rumo ao propósito? É por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha esse equilíbrio existencial. É por isso que ele escreve que ele tinha um foco.
Ele recebeu muitas coisas. Tanto que ele escreve: eu recebi do Senhor. Ele recebeu do Senhor. Ele sabe de onde veio. Ele sabe o que Jesus tinha feito na vida dele. Só que ele sabia também para onde ele estava indo. Ele fala: eu tenho um foco. O meu foco é Jesus. Eu não desvio nem para a esquerda e nem para a direita. Então, em nome de Jesus, não cometa o erro do primeiro Adão. Até porque depois de Jesus, o que rege a tua vida não é mais o espírito do primeiro Adão. O que rege a tua vida é o espírito do último Adão. E o último Adão, ele quer que nós tenhamos esse equilíbrio existencial. Por quê? Porque Deus quer confiar coisas nas tuas mãos, amém? Em nome de Jesus. Só que você precisa saber de onde você veio e para onde você está indo também, em nome de Jesus. E aí aqui, Jesus no capítulo 13 de João, ele começa a falar com os discípulos e ele fala assim: olha, o que eu vou fazer agora vocês não vão entender, mas daqui a pouco vocês vão entender. E aí a Bíblia fala que ele levanta da cadeira dele, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos entram em choque, porque Jesus lavar os pés era um escândalo, porque a função de lavar os pés daquele povo naquela época era dos escravos. E aí quando Jesus começa a lavar, Pedro se levanta e fala assim: olha, você não vai lavar os meus pés. E aí Jesus fala assim: ó, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala assim: não, Senhor, então faz o seguinte, lava tudo. Não lava só o pé não, lava tudo, lava o corpo todo. E aí é interessante, cara, que Jesus, ele faz esse processo do lava-pés. E o mais chocante é que Jesus lava os pés de Judas. Tá vendo como eu e você nós precisamos ser melhores? Tá vendo como eu e você nós precisamos entender aquilo que o último Adão fez e a restauração que ele quer fazer na minha vida e na sua vida? Jesus lavou os pés de Judas. E aí ele lava os pés dos discípulos. E aí depois de ceiar, o que eles fazem? Quem lembra? Depois que eles ceiam, eles vão para onde? Após a última ceia, eles se levantam e a Bíblia diz que eles vão para onde? Eles vão para o Getsêmani. Eles vão para o jardim, diga jardim. Vocês lembram de algum jardim? Sim ou não? Lembra que eu falei do jardim lá do início? Lembra que eu estou falando sobre esse processo de restauração do último Adão em detrimento do primeiro Adão? Vocês estão comigo? Amém? Então vamos lá. E aqui o mesmo cenário, lá de Gênesis, um jardim. Lá o jardim do Éden. Agora aqui o jardim do Getsêmani. Só que aqui existe uma grande diferença, cara. João capítulo 18, versículo 3. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos, presta atenção aqui. Um destacamento de soldados romanos, muitas vezes a gente olha no filme e a gente não tem noção do que é. Um destacamento de soldados romanos, se você for ver, lá em Atos vai dar esses números. Um destacamento de soldados romanos eram 762 soldados, mais 260 cavaleiros. Então imagina, olha só. E Judas o traidor também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhe perguntou: a quem procurais?
Como eu falei para vocês, 2 jardins, o mesmo cenário praticamente, mas algo totalmente diferente. Sabe por quê? Coloca aí para mim, Vitória. O primeiro Adão, quando ele ouve a voz, o que ele faz? Ele se esconde. O último Adão se apresenta. Meu Deus do céu. Você entende? Quando o homem peca, a Bíblia fala que ele olha e fala assim: cara, a gente está nu. E ele se esconde. Quando o Senhor vem para o jardim e ele fala: Adão, onde você está? Aí ele está onde? Escondido, com vergonha do pecado. Mas o último Adão não. Quando alguém vai procurar ele no jardim, ele não se esconde, ele se apresenta. Segura aí, você vai entender. Aí ele fala: quem procurais? Respondeu-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus. Olha só o que Jesus fala. Ao que respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Meu Deus do céu, que coisa poderosa, cara. Você entende? O que o último Adão está fazendo nesse processo de restauração? Você entende o porquê Jesus veio como o último Adão? Você entende como o projeto de Deus ele é perfeito, cara? Ele faz o primeiro homem, ele faz o primeiro Adão para ser perfeito, para ter comunhão com ele. Todos os dias, na viração do dia, Jesus ia ter comunhão com o homem. Deixa eu te falar, o projeto de Deus até hoje para a humanidade continua o mesmo. E em breve, Jesus vai voltar. E nós estaremos todos na eternidade com Ele. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? Então, cara, olha só. E aí vocês conhecem a história. Os soldados pegam Jesus. E ali começa o processo de morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Mas vamos voltar um pouco lá no jardim. O primeiro homem a pecar, a cometer um pecado foi quem? Primeira pessoa a cometer um pecado foi quem? Quem? Quem, gente? Diga: a mulher. Quem foi a primeira pessoa a cometer um pecado? A mulher. Diga: a mulher. Me ajuda a pregar. Não foi Eva, porque Eva só foi dado o nome depois, tá? Antes disso, ela não tinha nome. Depois vocês vão ver lá em Gênesis. Antes de Deus falar assim: ó, a partir de hoje vocês vão falar para a mulher assim: ó, a partir de hoje você vai ter dores de parto, né, sobre você vai começar a gerar filhos, mas você vai ter dor de parto, você homem, você agora vai ter que trabalhar, você vai ter que comer do seu suor. Depois disso, aí ele fala para a serpente também: você vai rastejar a partir de hoje, você vai comer do pó da terra. Depois que Deus dá essa sentença para o homem, para a mulher e para a serpente, a Bíblia diz que aí sim o homem dá nome para a mulher. Aí o homem vira para a mulher e fala assim: você chamará Eva, tá? Só uma questão de curiosidade, mas vamos lá. Então a primeira pessoa a cometer o pecado no jardim foi uma mulher. Amém? Está aqui comigo? Eu quero que você chape comigo como eu chapei durante esses dias pensando nisso, cara. Agora eu queria que colocasse para mim, Vitória, João capítulo 20, a partir do versículo 11. Quem foi a primeira pessoa a cometer pecado? Aonde? Aonde? No jardim. Beleza. Agora olha só, cara. Por outro lado, Maria, lembra que Jesus, depois que saiu do Getsêmani, passou por o processo da morte, crucificação, ressurreição, beleza? Eu não vou falar desse processo todo, porque senão a gente vai virar uma vigília aqui. A pregação vai durar 2 horas. Mas você conhece a história de Jesus, né?
Pelo menos a novela da Record talvez você já assistiu. Misericórdia. Mas vamos lá, olha só. Então, Jesus passou por esse processo de morte, crucificação, ressurreição. Terceiro dia Jesus ressuscitou, amém? Aí vamos lá, ó. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, perguntou quem? Mulher, meu Deus do céu, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Versículo 14. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Vai, 15. E Jesus perguntou-lhe: mulher, perguntou o quê? Mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o quê? Fosse o quê? Fosse um jardineiro, rogou-lhe: se tu o tirastes daqui, dize-me onde o colocaste, e eu o levarei. Versículo 16. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai ao encontrar meus irmãos e dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Versículo 18. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Sabe o que eu quero que você aprenda? E foi isso que eu chapei demais com Jesus. Coloca aí, Vitória. O primeiro jardineiro falhou com a mulher. O último jardineiro restaurou a vida da mulher. Meu Deus do céu, cara. Você já parou para pensar nisso? O sepulcro de Jesus, cara, foi colocado num lugar que era um jardim. Porque Jesus ressuscita e ele espera. Porque Jesus ressuscita e já não vai para a cidade. Porque Jesus não ressuscita e já aparece para os discípulos. Porque era necessário ele como o último Adão. Era necessário ele como o último Adão refazer toda a burrada que o primeiro Adão tinha feito lá no jardim do Éden. Era necessário ele pegar aquela mulher, que até hoje a gente fala, foi a mulher que cometeu pecado. Se não fosse a mulher, quando eu chegar no céu eu vou pegar Eva e vou falar com ela. É ou não é? Foi necessário Jesus pegar aquela mulher e aparecer para ela em primeiro lugar, para poder restaurar a vida daquela mulher. E o mais chocante, sabe o que é? Que não é qualquer mulher, é Maria Madalena, a pecadora. Meu Deus do céu, velho, como Jesus é demais, cara. Jesus pega aquela mulher pecadora que para todo mundo já não tinha mais jeito, e ele fala assim: eu vou restaurar. Eu como último Adão, eu vou restaurar o que o Senhor começou lá no jardim do Éden, Pai. E eu vou pegar aquela mulher, eu vou pegar uma mulher que cometeu um pecado, e agora eu vou pegar uma mulher que é tida como uma pecadora pela sociedade, e vou restaurar o projeto que a gente começou lá atrás. É por isso que ela olha e ela pensa que é um jardineiro. Porque Adão, lá no início, era um jardineiro. Sim ou não? Quem é que cuida do jardim, gente? Se não um jardineiro. É por isso que aqui Jesus se revela para essa mulher como um jardineiro. Vocês estão entendendo o quanto que isso é demais, cara? Ou sou eu que quando leio a Bíblia e Deus fala uns negócios assim e eu fico maluco?
De verdade. Queria pedir para o time de adoração subir aqui. Entenda de uma vez por todas, cara, que aquilo que o primeiro Adão fez, o último Adão veio e consertou tudo. Ele restaurou tudo. E para a gente orar, coloca o último princípio aí. O que o primeiro Adão bagunçou e impossibilitou a comunhão, o último Adão restaurou o relacionamento. Vocês entenderam? Quando Adão bagunça a parada toda, porque Deus tinha feito o homem para ter comunhão com Deus. Era prazer de Deus todos os dias e ter com o homem, trocar uma ideia, conversar com o homem. Era um prazer que Deus tinha. Só que aí o homem bagunçou tudo, fez o que não devia, tendo tantas coisas. E muitos de nós somos assim, né? A gente tem tanta coisa, Deus nos dá tantas coisas, e muitas vezes a gente está tocando no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que a gente tem todo um jardim para desfrutar, sendo que a gente tem tanta beleza para poder. Vocês estão entendendo? E aí, olha, quando Adão bagunça, a Bíblia diz que Deus deixa de falar com o homem. Deus não fala mais com o homem. Deus expulsa o homem do jardim, e a partir dali Deus não fala mais com o homem. Deus vai voltar a falar com o homem quando ele começa a levantar os profetas. E aí no Velho Testamento você vai ver Deus falando apenas com 3 tipos de pessoas: com profetas, reis e sacerdotes. Por causa de que o primeiro Adão bagunçou tudo. Mas a vontade de Deus nunca foi essa. Nunca foi falar apenas com pessoas distintas. A vontade do Senhor sempre foi ter um relacionamento de intimidade com o ser humano. Esse sempre foi o projeto de Deus. Sempre. E aí quando o último Adão, a Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Quando Jesus morre, Ele nos faz reis e sacerdotes. Quando Jesus morre e ressuscita, Ele nos devolve o relacionamento. Quando o último Adão restaura tudo, Ele nos devolve esse relacionamento que Deus estabeleceu lá no jardim com o primeiro Adão. E o primeiro Adão cagou tudo. Para a gente orar, quero fazer uma última frase, perguntar para você: a partir de hoje, você vai continuar sendo regido pelo espírito do primeiro Adão? Ou você vai entender de uma vez por todas que o último Adão restaurou tudo e que a partir dele você precisa ser conduzido pelo espírito do último Adão? A teologia vai falar sobre o ser adâmico que existe dentro de nós. É esse ser caído, sabe, Hércules? É esse ser que todos os dias tenta nos corromper, tenta nos fazer homens ruins, homens maus. Mas o último Adão, ele restaurou todas as coisas.